All right. Muito bem. Greetings from Saddleback Church. Saudações da igreja em Saddleback. Some of your brothers and sisters in California. Seus irmãos e irmãs que estão na Califórnia. Our custom is if we come visit you, Nosso costume lá é o seguinte: se a gente vem visitar then vocês, you have to come visit your family at Saddleback. então vocês têm que retribuir visitando a sua família em Saddleback. Okay. Muito bem. Now, I think most of you know Pastor Carlito Paez. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece o pastor Carlito Paes. I've known Carlito for 15 years. Fazem 15 anos que eu conheço o pastor Carlito. He's been bragging on your pastor for many years. Ele tem sempre falado muito bem do seu pastor por anos a fio. And I've met him twice at Saddleback. Eu conheci o seu pastor, já estivemos juntos 2 vezes lá em Saddleback. You are so blessed to have your pastor and his wife. Vocês são muito abençoados por ter o pastor de vocês e a sua esposa. Amen? Amen? Yeah. So Pastor Carlito told me Pastor Carlito me disse, he doesn't ask, ele não pede, he tells you. ele fala o que é para você fazer, não é? He said you have to come back to Brazil. Então ele falou para mim o que eu tinha que fazer. Ele disse: você and you tem have que to voltar ao come- Brasil And you have to come see Pastor Marcelo. e você precisa visitar o pastor Marcelo Tossi. So I said, great. Eu disse: muito bem. Now, I'm so glad I did E eu estou muito feliz porque eu aceitei. because we got off the plane last night Porque nós saímos ontem, chegamos do avião and we were driven straight to the speed trap. e de lá nós fomos levados direto para o cartódromo. I thought this would be fun. Não é legal isso? So he had us drive. E ele fez com que a gente estivesse participando, dirigindo lá o I kart. have the results of our race. Inclusive eu tenho resultados aqui da corrida. But before I tell you the results, Mas antes de eu falar sobre os resultados, first of all, primeiro, is Leonardo here? Leonardo está aqui? Are you here? Você está aqui? He raced last night. We were in the same race. Ele correu conosco, ele estava na mesma corrida que a Oh, I've gente. got to track him down. Mas eu preciso depois falar com ele. I owe him. Aí eu tenho um débito para com ele. But it reminded me when I was a boy, Mas ele me lembra muito de quando eu era uma criança. and I played sports the whole year round. Eu gostava de participar de esportes o ano inteiro. My dad was a coach, Meu pai era um técnico. so I played American football, Eu jogava então o futebol americano, basketball, basquete and baseball. e também beisebol. So I came to 1 year, Aí eu cheguei em um ano and baseball wasn't being played in my school, quando não tinha beisebol na minha escola. so I went out for something called track E aí eu fui procurar o que se chamava corrida, racing. correndo. So I'd never done this before. Eu nunca tinha participado disso antes. So the coach said, "Come out. E o técnico ele disse: venham, We're going to have people try out." nós vamos ter algumas pessoas que vão They experimentar. said first they're going to try out for the 100 meters. Primeiro nós vamos fazer a prova dos 100 metros. So everybody lines up, E todo mundo se alinhou. and he tells us you run 100 meters, Eles, vocês vão correr 100 metros. and the fastest two E os 2 mais will rápidos, be our 100-meter racers. eles que na corrida de 100 metros, And so he shot the gun off. e ele deu o tiro com a arma. We all ran as hard as we could. E todos nós corremos The top two were set aside. o melhor que pudéssemos. Os 2 primeiros Then he lined us up. foram separados e ele nos So alinhou now de we're going to novo. run 200 meters. Agora ele disse: nós vamos correr a corrida dos 200 metros. The top two racers E os 2 primeiros will be our racers for that. também eles vão ficar So we lined representando esse tipo de corrida. They shot the gun. Depois de estarem aliados, We took atiraram off para running. cima e nós saímos correndo. I was not in the top two. Eu não estava entre os 2 primeiros. Those two are on the side. E aqueles 2 foram Then we lined separados. up for the 400. Agora estamos alinhados We para raced. a prova dos 400 I metros. was not in the top two. Corremos, eu também não estava entre os 2 Then the primeiros. 800. E agora a corrida dos We shot 800 the metros. gun. We Atiraram, took off. correram, I was not in the top two. eu não estava entre os 2 primeiros. One race left. Agora faltava uma corrida apenas. We call it the mile. Nós chamamos essa corrida a milha. You run around the track 4 times. Você corre naquela pista 4 vezes. So the rest of us, E o resto de nós, he said, you don't need to try out. ele falou: você não precisa participar da prova. You can all run the mile. Todos vocês podem participar da milha. So I decided, Eu decidi, in order to have a successful track career, para que eu tivesse uma carreira de atleta, de corredor I bem-sucedida, wanted every race
que eu queria em toda a corrida to never come in last nunca chegar por último and never get lapped. e nunca deixar que alguém desse uma volta completa passando por mim. That means when the leader is finishing his 4th lap, Isso quer dizer que quando o líder está terminando a corrida dele, I'm only finished my 3rd. eu ainda estou terminando a minha terceira. Last night at the track, Ontem à noite lá na corrida, I was getting lapped all the time. as pessoas estavam passando de mim todas as vezes, volta após volta. But I'm going to talk to Leonardo later about that. Mas depois eu vou conversar com o Leonardo sobre isso, porque foi ele que ganhou a corrida. So I ran a successful track career. Então eu tinha uma carreira de corredor bem sucedida, Every race, porque toda a corrida I didn't come in last, eu nunca cheguei por último and I never get lapped. e nunca deixei ninguém passar por mim uma volta completa. Isn't that great? Isso não é maravilhoso? Não é bom? Then I found out Mas aí eu descobri that the whole league que toda a liga, had a final meet eles tenham only from the top racers for each school. uma corrida com apenas aqueles que ganharam, os representantes de cada uma das escolas. I thought, great. E eu pensei, uau, I'm legal. not the top racer from my school. Eu não sou um dos corredores principais da minha escola. But then I found out it was going to be at my school. Mas aí eu descobri que essa corrida ia ser na minha escola. And so all of our racers had to run. Significa que todos que corriam na minha escola tinham que participar. So I'm thinking I've had a very successful track E eu career. estou pensando, poxa, até aqui eu já tive uma carreira de atleta bem sucedida. What am I going to do E now? agora o que é que eu vou fazer? So I thought, Aí eu pensei, I've got a plan. eu tenho um plano. So I show up on the day of the race. Eu apareci no dia da corrida. I'm all warmed up to run around the track 4 Eu times. estava todo preparado, já tinha aquecido para correr na pista. They shot the gun. Atiraram. I took off running as fast as I Eu could corri o mais rápido que eu podia, for as long as I could. por quanto tempo eu pudesse segurar. And I wasn't even around one time. E eu não estava nem ainda terminando a primeira corrida. And everybody else was way ahead of me. E todo mundo já estava bem à frente de mim. So I'm thinking, oh, this is over. Aí eu estou pensando, já acabou So para I mim. just kept running hard. E eu continuei correndo, dando duro. And then when the leader is ready for his 4th lap, E quando o líder está pronto para a sua quarta e última corrida, they volta, shoot the gun again. eles atiram de novo. Now, during the mile run, Então, durante esta corrida que chamamos a milha, everybody watching todo mundo está olhando. in all the stands all the way Em around, todas as arquibancadas ao redor daquela pista, they're bored with the mile, eles estão meio assim, não muito interessados com a milha. so they're watching the long jump Então, enquanto está acontecendo a corrida, eles estão olhando And the o pole salto, a salto com vara, and the shot put estão olhando outros tipos de esporte and the acontecendo. discus. And so they shoot the gun, Então, o que acontece? Quando And está nesse everybody- final, atiram, everybody looks at the race, aí é que todo mundo presta atenção para a corrida. and they see the leader coming around, E eles veem o líder que está correndo. and they think E eles pensam it's me. que sou eu. And I've got the hometown name on my shirt. Eu tinha o nome da minha cidade escrito na minha camiseta. So everybody stands up. Todo mundo fica de pé. They think I'm the leader. E eles pensam que eu que estou liderando a And so I'm corrida. racing for the finish E eu line. estou correndo em direção à linha de The chegada. crowd is cheering me on. E a multidão está toda torcendo por mim. And then the leader's coming up on the inside. E o líder, de repente, ele está vindo pelo lado de dentro. And I'm running harder. E eu estou correndo mais And duro he's possível. running harder. E ele também está dando tudo de si. And the people at the end, E as pessoas que estão lá no final da linha de they're holding chegada, a string. eles estão segurando a fita de And chegada. they don't know what to do. E ele não sabe o que fazer. They know I'm not first. Ele sabe que eu não sou em primeiro But lugar. I'm that much ahead of the guy that is Mas eu first. estou assim bem pertinho à frente do líder da So corrida. they're thinking we go up and Ele down. falou, será que a gente sobe e desce quando They ele didn't know what passar? to do, so they just left it there. Ele não sabia, então ficaram segurando a I fita. ran as hard as I could. E eu corri o melhor que eu pude. I broke the string, E eu quebrei aquela fita. and the crowd went wild. E a multidão foi a loucura. And then I took my victory lap. E aí eu dei a minha volta da vitória. Now, here's why I tell you that. Agora, por que eu contei para vocês isso? We show up at the track. Nós comparecemos lá na pista de corrida. Now, our country, No nosso país, we have carts. nós temos karts, go We are karts. not as advanced as Brazil. Mas não são tão avançados quanto o do Brasil.
We have small, slow carts. Nós temos karts bem pequenos e bem lentos. I'm thinking carts for kids. Aí eu estou pensando, como não falaram do cartódromo, estou pensando em I kart sh- para I criança. show up. E quando eu apareço lá, You know this. você sabe disso, The drivers are wearing uniforms que os motoristas, os pilotos, eles tinham and uniforme. helmets. E eles têm capacete And gloves. e luva. I see the pastor's wife. E eu vejo a esposa do pastor, I meet her. eu a conheci lá. She's dressed up like a ninja driver. Ela está vestida como parecendo uma piloto ninja. And I'm watching the cars going really fast. E eu olho aqueles carros indo bem rápido. And I'm thinking, what am I getting myself into? Eu estou pensando, no que é que eu estou me metendo? And then I remember my successful track career. Aí de repente eu me lembrei da minha carreira bem sucedida de atleta. Don't come in last Nunca chegue por último and don't get lapped. e nunca deixe que alguém dê a volta completa por você. So we put on the driver's uniform, Aí colocamos aquele uniforme de We walk piloto out. e saímos, ready to put on the helmet. pronto para colocar o And capacete. there's a very nice young man from your church who speaks English. Então tem um jovem muito bacana aqui da sua Leonardo. igreja que fala inglês, Leonardo. He comes up, Ele vem, very nice, muito polido, English speaking, falando puts a inglês. thing on my Aí neck, ele me ajuda a the colocar thing around the as coisas na minha wrist, cabeça, a the cinta, helmet, o capacete. shows me the car, Ele me mostra o carro he gets in, e ele entra no I get dele, in, eu entro no meu they tell us to go, e eles falam vão. and I noticed something happened. E aí eu observei que algo estava acontecendo. I don't know, Pastor, something about your church members. Eu não sei, pastor, algumas coisas sobre seus When membros, they put on a helmet, mas parece que quando eles colocam They o capacete, become eles demons. se tornam endemoniados. They are bumping each other and Eles driving estão and cutting each other batendo off. e tentando cortar um outro. Like, what is happening? Eu falei, o que está acontecendo? And four E guys, 4 pessoas, 4 camaradas. Leonardo, Leonardo, Bruno, Bruno, Kelson, Kelson Allison. e Alisson. Yes, the four horsemen of the apocalypse. Esses 4 são os 4 cavaleiros do Apocalipse. They're all driving together. Eles estão sempre juntos correndo. I'm barely making it around the first time. E eu quase nem conseguia chegar na primeira volta. They're on their second lap. Eles já estão na segunda volta They deles. come up behind E me. eles vêm logo atrás de mim. I don't know they're there. Eu não sei que eles estão lá. And suddenly, they're all over E me. de repente eles estão todos em cima de mim. And I'm just thinking, E eu estou pensando aqui I comigo. just got lapped. Já deram a volta completa. I'm gonna catch up. Eu tenho que pegar, eu tenho que alcançá-los. And I just get further behind. E aí eu ficava cada vez mais para trás. However, Mas I want you to know, eu quero que vocês saibam, Pastor today gave me the O past- order of where I came in. o pastor hoje me entregou a lista, a classificação de onde eu cheguei. There were 20 racers. 20 corredores. I was not 20. Eu não era o 20, era eu. Eu saí antes. Ele não falou, mas deixa eu falar, né? I don't know why I shared that. Eu não sei porque eu compartilhei isso com vocês, na verdade. I told him that I was the last one. I gave No, out no, before. He wasn't last. Ele não era o último. He got sick and dropped out. Ele ficou doente, né? Deu um enjoo e ele saiu da corrida. I should É have diferente. I should have limped out. Aí eu deveria ter fazido de conta, né? Que estava mancando. Then I would have had an excuse. E aí eu encontraria uma justificativa para deixar a corrida. But I'm happy to be with you. Mas eu estou muito feliz por estar com vocês aqui. I love the fellowship that I saw from your church last night. Eu amo a comunhão que eu presenciei ontem à noite da sua igreja lá, no cartódromo. It's amazing to me to be among family. É tremendo para mim este sentimento de estar na família, Everywhere I have a privilege to travel in the world. aonde eu tenho o privilégio de viajar ao redor do mundo. You may not know how much the body of Christ is family, Talvez você não saiba o quanto o corpo de Cristo é uma família, but I would encourage you when you have a chance to be somewhere else mas eu quero encorajá-lo quando você estiver em outro lugar, to go find the family. que você busque uma família. It's incredible what
that family É incrível saber que aquela família may know talvez saiba and be gifted at e tem um dom that the rest of the family can learn from. que o resto da família pode aprender com eles. I love worshiping with the family. Eu amo adorar, louvar com a família. I have no idea what the words were in Portuguese, Eu não tinha a mínima ideia de quais eram as palavras em português, but I knew the Holy Spirit was here. mas eu sabia que o Espírito Santo estava aqui. I knew that you were drawing close to the Father. Eu sabia que vocês estavam se aproximando mais e mais do Pai. As you're getting close to the Father, À medida que vocês estavam se aproximando do Pai, there's just this outpouring. que só existe esse derramamento. This outpouring. Esse derramamento. Father, I love you so much. Pai, eu te amo tanto. I'm so in love with you. Eu estou apaixonado por ti. Thank you. Obrigado. Thank you for everything. Obrigado por tudo. Thank you for grace. Obrigado pela graça, Worship pela adoração, brings us all to the same place. porque ela nos traz a todos para o mesmo lugar, Even when you don't know the language. mesmo quando você não conhece o idioma. I've noticed as I've traveled around the world, E ao viajar pelo mundo eu tenho observado, I used to live overseas. eu já vivi no exterior, fora dos Estados Unidos I antes. started off a long time ago Eu comecei há muito tempo atrás as a missionary, a medical missionary in Asia. como um missionário médico na Ásia. And then I started doing church planting. E eu comecei naquela época a fazer plantação de igrejas. And from my earliest days of being around other family, E nos meus primeiros dias de estando com a família, I started to discover something that was common everywhere. eu comecei a descobrir algo que era muito comum aonde quer que eu fosse. What was common that no matter what suffering they might be under, E o que era comum é que não importasse qual o sofrimento que eles se estivessem submetendo, they had hope. eles tinham sempre a esperança. So I want to talk to you tonight about hope, Então hoje eu quero falar sobre esperança. because every time I talk to family, Porque todas as vezes que eu falo com uma família, if I get to know you well, se eu tenho a oportunidade de conhecê-lo bem, I start to hear your life. eu começo a ouvir a sua história. I know there are things in your life or your friend's life or your family's life E eu that sei need que a miracle. existem coisas na sua vida, na vida dos seus amigos, dos seus amigos, que precisam de um milagre. People show up at our church As pessoas aparecem na nossa igreja, in total crisis. elas estão em crise total. We think it's about 20 to 25% of the people every week are in complete crisis. Nós imaginamos que entre 20 a 25% das pessoas que comparecem nas nossas celebrações estão vivendo uma crise completa. They have Jesus, Elas têm Jesus, but they need him to come in a new way. mas elas precisam que Ele se manifeste nelas de uma nova maneira. I've discovered Eu descobri that for all of us, que para todos nós there are dreams. existem sonhos. Dreaming for something more. Sempre sonhamos de algo mais. Father, I expect something more. Pai, eu espero algo mais. I want to see you work in a different way. Eu quero ver você trabalhar de uma forma diferente, Pai. I was in the country of Afghanistan. Eu estive no Afeganistão. The Taliban had ruined the country. O Talibã havia estragado aquele país. The kids were not in school. As crianças não estavam indo para a escola. I was talking to a young girl, Eu estava falando com uma jovenzinha. and I said, "What do you want to be when Eu you pergun- become an adult woman?" Eu perguntei, quando você se tornar uma jovem adulta, mulher, o que você gostaria de ser? And she said, "I can't go to school now, Ela disse, agora eu não posso ir para a escola, but I know Jesus. mas eu conheço Jesus. I know he's going to let me go to school, Eu sei que Ele vai me permitir voltar para a escola. and I want to be a doctor." E eu quero ser uma médica, doutora. And I was talking to some other kids, and I met a young boy. E comecei a falar com outras crianças e encontrei um menino. He couldn't go to school. Ele não tinha como ir para a escola. I said, "What's your dream?" Eu falei, qual é o seu sonho? He said, "I want to be president." Ele disse, eu quero ser presidente. I said, "That's amazing." Eu disse, uau, isso é tremendo. He said, "Everybody's fighting with everybody else. Ele disse, todo mundo está lutando um com o outro. I want to bring them all together." Eu quero reconciliar a todos, trazer todos em união. All over the world. Em todo o mundo. It didn't matter if it was in slums in India Não importa se fosse nas favelas da Índia, or in the persecuted church in China. ou na igreja perseguida na China. It doesn't matter whether it's in the place where I'm from, Não importa se é lá no lugar de onde eu venho, which is one of the wealthiest places in the world, que é um dos lugares mais ricos no mundo, one of the most educated, um dos povos mais bem educados,
and one of the most messed up. mas também um dos lugares mais desorganizados, acabados. When they come to us Porque quando essas pessoas vêm a nós, at our church, na nossa igreja, they come looking to everybody like they have everything perfect on the outside. elas vêm olhando para as pessoas como se elas tivessem tudo, como se elas fossem perfeitas. And on the inside, Mas dentro, in their marriages, nos casamentos, in their kids' lives, na vida de seus filhos, in how they're personally living, e como elas estão vivendo pessoalmente, it's a complete disaster. é um desastre total. It's a wreck. Elas estão arruinadas. They need a miracle. Precisam de um milagre. They need Jesus to show up. Precisam de que Jesus compareça. I like to ask our members, E eu gosto de perguntar aos nossos membros, even if they're in crisis, mesmo quando estão em crise, what's your dream? qual é o seu sonho? And they still have a dream. E elas ainda assim têm um sonho. They're still hoping for something greater. Elas estão sempre esperando por algo maior. But then as they got started on it, Mas aí, quando nós continuamos falando, oftentimes what comes muitas vezes o que acontece quando eles começam a sonhar in pursuing a dream e começam a buscar esse sonho, are distractions. é que existem distrações. And after distractions, E depois dessas distrações, oftentimes there comes delay, frequentemente existe um atraso. waiting, Espera, just waiting. só espera. And then comes disappointment and Yeah. discouragement. E aí depois vem decepção, eles ficam desencorajados. And then come defeats. E depois derrotas. And more often than not, E mais frequentemente do que nunca, the dream gets to the point o sonho chega a um ponto where it feels like it's dead. onde parece que morreu, acabou. Do you ever feel like the sisters of Lazarus? Você já se sentiu como as irmãs de Lázaro? Lazarus was sick, Lázaro estava enfermo. and they sent a message to Jesus. E enviaram uma mensagem para Jesus. Your loved one Aquele que tu amas is sick. está enfermo. They didn't tell Jesus to come. Eles não pediram que Jesus viesse até eles. They just said he's sick. Apenas disseram, ele está enfermo. Jesus, Jesus, he's sick. ele está doente. He's your loved one. Ele é aquele que tu amas. You know how much he loves you, Tu sabes o quanto ele te your ama. family members, Os membros da Your família, friends. os seus amigos. but that dream Mas aquele sonho of Jesus de Jesus healing Lazarus died. vindo para ver Lázaro morreu. He was only one day away. Jesus estava apenas um dia de They distância. were in the town of Bethany, Ele estava na cidade de Betânia, one day's walk from Jerusalem, que era mais ou menos um dia de caminhada de Jerusalém. Um dia, because that's known as the house of the poor. porque lá era conhecido aquele lugar como a casa do The pobre. poor lived there. Porque os pobres viviam em The Betânia. lepers lived there. Os leprosos viviam lá. Those that couldn't live in Jerusalem lived there. Aqueles que não podiam viver em Jerusalém viviam lá. And so they already had disappointments Então eles tinham decepções, and distractions tinham distrações and delays. e tinham atrasos. And that's why I love that song, You Came. E por isso é que eu gosto daquele cântico, da música que cantaram, Você Veio. I want you to know today, Eu quero que você saiba hoje He'll come. que Ele vai vir. No matter what's your dream, Não importa qual seja o seu sonho, no matter where you are in that process, não importa onde você esteja no processo. you might think that marriage is dead, Você talvez pense, meu casamento acabou, that job is dead, aquele trabalho acabou, that business is dead, aquele negócio acabou, your children doing well in something is dead. os seus filhos estando bem, algo que eles fazem também acabou. But wait, Mas espere, just call to Jesus. clame por Jesus. If you will, Se você fizer, if you have the Word of God, se você tem a palavra de Deus, turn with me to Luke chapter 4. se você tem a sua Bíblia com você, ou qualquer aparelho onde você pode We're abrir, going to look at abre em just a Lucas couple capítulo verses, 4 e nós vamos olhar alguns versículos, because we have until about 12 o'clock tonight, right, porque Pastor? nós só temos até meia-noite, não é, pastor? Until 1 a.m. it's okay. So Jay's going to read for you So, Jay vai ler para vocês Luke chapter 4, Lucas 4, verses 16 to 21. versos 16 ao 21. Vamos lá. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume.
e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. So I like to look at scripture Quando eu olho para as escrituras, and set myself into the story. eu gosto de me incluir no cenário dessa história. Much of scripture is story, A maior parte das escrituras é em estilo de história. and it's meant to be seen E essa história foi feita para que nós possamos ver, as much as read and heard. tanto quanto ler e ouvir. So I want you to put yourself in this situation Então eu quero que você faça parte dessa situação and watch as Jesus comes to Nazareth. e visualize enquanto Jesus está entrando em Nazaré. Now you know him Você conhece Jesus, because he was brought up among you, porque ele foi criado entre vocês. and you knew that his custom was to go to the synagogue on the Sabbath. E lá naquela cidade, você sabe que o costume dele era ir para a sinagoga no sábado. So all of you in the town go to the synagogue Então todos vocês aqui estão lá naquela cidade e vão à sinagoga, because Jesus is back. porque Jesus voltou. You've heard about some of his miracles in other places, E vocês ouviram falar de alguns milagres que ele fez em outros lugares. and you notice when it comes time to read the scripture, E você observa que quando é hora de ler as escrituras, Jesus stands up. Jesus fica de pé. Now they used to stand up to read the scripture. Agora, naquela época era comum uma pessoa ficar de pé para ler as escrituras. So the scroll that was to be read that day was from the book of Isaiah. E o livro, o rolo de Isaías, foi o que foi entregue para ele naquele And dia. it says that Jesus is unrolling it E enquanto Jesus estava desenrolando o rolo, to chapter 61. até chegar no capítulo 61 de Isaías. And you know, E você sabe when he says chapter 61, que quando ele diz capítulo 61, you know what this is. você sabe o que isso quer dizer? This is the promise. Esta é a promessa. This is the Messiah who's going to come. Esse é o Messias esperado, The anointed one. o ungido, The one who would bring deliverance aquele que iria trazer libertação, and salvation salvação, and freedom. liberdade. And so he starts to read E it. então ele começa a ler, And he says, e ele diz: the Spirit of the Lord is on me o Espírito do Senhor está sobre mim, because he's anointed me to preach good news to the poor. pois ele me ungiu para pregar as boas novas aos He pobres. sent me to proclaim freedom for the prisoners, Ele me enviou para anunciar a liberdade aos prisioneiros recovery of sight for the e blind, para recuperar a vista aos cegos to release the oppressed, e para libertar os to oprimidos, proclaim the year of the Lord. para proclamar o ano da graça do Senhor. Then you see him roll it back up, E aí você vê ele fechar outra vez o hand livro it to the attendant, e entregar ao and he assistente. sits back down. E aí ele senta. Because to teach, Porque you sit down. o costume naquela época, para ensinar, você tinha que estar sentado. Back then. Sentado. And all of you Então todos vocês, are watching him. dentro daquela história, estão olhando para ele. And then he announces E ele anuncia the greatest thing a maior coisa in the history na história of the entire world de todo o mundo ever. que jamais houve. He says, Ele diz: today, hoje, right here, aqui, right now, agora, this scripture, essa é a escritura, this promise esta promessa is fulfilled. está se cumprindo. Right here, Aqui, right now, agora, in this place, neste lugar, this promise, esta promessa, me. eu. You're listening to this. Você está ouvindo isso You're watching him. e eles estão olhando para ele.
You've heard of the miracles. Você já viu os milagres. You're the Messiah. Você é o Messias. This Isto is now going to happen. agora vai acontecer. So I want you to understand, as we look at this, Então eu quero que você entenda, ao olharmos isso, they didn't understand the fullness of it, que eles ainda não entendiam o que significava totalmente isso. but here's what they did understand. Mas aqui está o que eles entendiam. I want you to go back with me Eu quero que você volte to comigo where it says, the Spirit of the Lord is on me. até onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Now you know Agora você sabe that's Jesus. que esse é Jesus. The Spirit of the Lord is on Jesus, O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. and He is anointed E ele é ungido to preach good news to the poor. para pregar as boas novas aos pobres. Now, Agora, they understood this word poor. eles entendiam esta palavra pobre. Unfortunately, in Western cultures, Infelizmente, na cultura ocidental, we think this primarily means people who are financially poorly. nós pensamos poor off. que o sentido primariamente desta palavra pobre é simplesmente uma pessoa que não tem nada. That's not how you would have understood it if you had grown up in Nazareth or in Israel at that time. Se você tivesse crescido em Nazaré, fosse criado em Israel naquela época, esse não é o sentido que você daria para aquela palavra. This word is closely related to the word pain. Esta palavra pobre no original, ela está relativamente associada à palavra dor And this poverty e pobreza. was more than just financial poverty. Então era mais do que simplesmente pobreza financeira. It was a spiritual poverty, Era uma pobreza espiritual, an emotional poverty, pobreza a emocional, relational poverty, pobreza relacional, a physical poverty. pobreza física. And he says, E ele diz: for those of you para esses de vocês that have this, que tem isso, if you or someone you know is Se- experiencing this, se você ou alguém que você conhece está experimentando isso, eu, Jesus, have good news. tenho boas novas. Did you know that? Você sabia disso? Jesus said, Jesus this disse- is my mission. Essa é a minha missão. In John 17:18, João 17, when 18. Jesus is talking to the Father, Quando Jesus está naqueles dois capítulos He said, falando com o Pai, "Father, ele diz: Pai, as you sent me, assim como tu me enviaste, I'm sending them. eu estou enviando eles. Same mission. Mesma missão. You are carriers Vocês são carregadores of the good news das boas novas for the poor, para os pobres. spiritual poverty, Pobreza espiritual, financial poverty, pobreza financeira, emotional poverty, pobreza emocional, relational poverty. pobreza relacional. All this Tudo isso is for you é para você and the people you know. e as pessoas que você conhece. You have the good news. Você tem as boas novas. You got it. Você já tem. And then he goes on E aí ele continua dizendo. and he said, I'm proclaiming freedom Ele falou: ele me enviou para proclamar liberdade for the prisoners. aos presos. Now listen, Agora a ouça, prisoner um prisioneiro, has, in this context, nesse contexto, has done something wrong. é alguém que fez algo errado. And he's saying, E ele está dizendo: in spite of that, apesar disso, I'm going to give them freedom. eu vou dar a eles liberdade. Now, I don't know about you, Eu não sei sobre você, but when I hear about people that are imprisoned mas quando eu ouço falar de pessoas que estão na prisão for something they've done wrong, por alguma coisa errada que elas fizeram, I spend a short amount of time eu passo um pouquinho de tempo on those who are in a jail falando sobre aqueles que estão or encarcerados physical prison. ou estão numa prisão física. But you know where my mind Mas goes? sabe para onde é que minha mente vai ao ler isso? To the people Para as pessoas who've done something wrong que fizeram alguma coisa errada and now they're a prisoner e agora elas são to prisioneiras something like their addictions. de alguma coisa, por exemplo, como vícios. I'm addicted with alcohol, Vício de álcool, drugs, viciado em drogas, gambling. viciado em jogos de azar, Sex. viciado em sexo. My favorite addiction. Meu vício favorito. Mental health professionals now tell us everyone has a mental health issue. Os especialistas na área de saúde mental, eles dizem que todos nós temos algo que compartilhamos. Mine's not an addiction to food, Todos nós temos vício. O meu não Or é de comida. Facebook. O meu não é um vício de social Facebook. media. Não é de mídia social. Mine is work. O meu vício é trabalhar demais. I'll talk about that later. Eu vou falar sobre isso mais tarde.
These are prisoners. Esses são prisioneiros. And Jesus says, E Jesus diz: I am setting them free. eu estou libertando eles. Now, if you know people, Se você conhece as pessoas, or if you have a problem, ou se você tem problema, there's freedom. existe liberdade. There's freedom. Há liberdade. This is where the anointed one Isso é o que o ungido, steps in ele entra and aqui makes that e proclamation. ele faz esta proclamação. You may not feel like you're anointed, Talvez você não sinta que você é ungido, that was just Jesus. que aquilo era somente Jesus. So I'm glad your pastor doesn't teach that. Então eu estou feliz que seu pastor ensina vocês isso. Anointing's available for all. Que a unção está disponível para todos. So you're in a great church. Então vocês estão numa grande A lot igreja. of churches don't know this. Muitas igrejas não sabem disso. And so they're trapped E elas estão and ali, can't get out. estão encarceradas, elas estão presas, elas não conseguem sair. They think if they just know more Bible, Elas pensam que se elas souberem um pouco mais de or they're Bíblia, a better person, ou se elas forem pessoas or they go to melhores, church more often, ou se elas forem mais frequentes para a they're going to igreja, be free of this. que elas vão ser libertas disso. They're not. Elas não vão ser. The next thing he said was, A próxima coisa que ele diz: I'm giving recovery of sight for the blind. eu vou recuperar a vista aos cegos. If you understand blindness, Se você entende o que é cegueira, in that day, naquele dia, there were some who were physically blind. existem algumas pessoas que eram fisicamente Jesus cegas. physically brought sight back, Jesus trouxe a cura para a but cegueira there's other física. kinds of blindness. Mas existe outro tipo de cegueira. Right now in my country, Por exemplo, hoje, no meu país, there's an epidemic existe uma epidemia among the youth, entre os jovens anxiety, de ansiedade, panic attacks, ataque de pânico, depression, depressão, suicidal thoughts. pensamentos de suicidas. And when I talk to them, E quando eu falo para eles, here's what they typically say. quando eu converso com eles, eles dizem isso, é típico. I can't see a way out. Eu não consigo ver uma saída. There's no light at the end of the tunnel. Não existe uma luz no final do túnel. There's no hope. Não existe esperança. There is hope. Existe esperança. There is hope. Existe esperança. He says, Ele disse: I'll bring recovery. eu vou recuperar. This doesn't have to be this way. Isso não precisa ficar assim. And then he says, I'm going to release the oppressed. E ele fala sobre libertar os oprimidos. Now listen, these are people who've been taken captive. Essas são pessoas que foram levadas cativas. They're stuck, Elas estão but presas, they haven't done anything wrong. mas elas não fizeram necessariamente nada de errado. The persecuted church. Por exemplo, a igreja perseguida. I'm in the Middle East a lot. Eu vou frequentemente ao Oriente Médio. I'm around Taliban, Al-Qaeda, and ISIS a lot. E eu estou bem próximo frequentemente às pessoas ligadas com o Talibã, com o ISIS e com a Al-Qaeda. They're persecuting believers all the time. Eles estão perseguindo os crentes todo o tempo. But God says no. Mas Deus diz não. Because in unbelievable numbers, Porque em números incríveis, those leaders are coming to Jesus. os líderes desses grupos estão conhecendo a Jesus. And they're not quiet about it. E agora estão transformados. They're not quiet. E eles não ficam calados sobre essa They're putting experiência. their lives on the line. Eles estão trazendo, levando a vida deles para a linha de risco. And they're leading whole tribes to Jesus. Mas eles estão trazendo tribos inteiras para Jesus. But there's another kind of oppressed. Mas existe ainda outro tipo de opresso. In virtually every community on our planet, Virtualmente quase toda a comunidade no nosso planeta, young boys and girls meninos e meninas are being trafficked. estão sendo levados pelo tráfico humano, vítimas. Sometimes we don't see it. Algumas vezes nós não vemos, Sometimes we don't call it that. algumas vezes nós não chamamos com esse nome, But it's there. mas estão lá. There's an epidemic around the world Existe uma epidemia no mundo with domestic violence. com a violência doméstica And often e muito frequentemente the woman a mulher, says, I can't get out. ela diz: eu não consigo sair. Child abuse, Abuso infantil, sexual abuse among children. abuso sexual entre as They crianças, can't get out. elas não conseguem sair. And Jesus E says, Jesus diz: I come to release you. eu vim para libertar você. And then the most remarkable thing, E aí a coisa mais interessante, he says finally, ele diz finalmente aí: I'm proclaiming the year of the Lord's favor. eu vim para proclamar o ano da graça do Senhor.
If you were in that synagogue that day, Se você estivesse na sinagoga naquele dia, you would know exactly what this means. você saberia exatamente o que quer dizer proclamar o ano da graça do Senhor. You would know Você saberia that this is talking about que isso se refere that special time àquele tempo especial that's called que Jubilee, é chamado jubileu, that says all things will be forgiven. que significa que todas as dívidas são perdoadas, Debts are canceled. as dívidas são canceladas. You get a new start. Você tem um novo começo. You forget the past. Esquece o passado, That's gone. aquilo passou, You get a new start. e agora você tem um novo A começo, fresh start. um recomeço, As though that never happened. como se aquilo nunca tivesse acontecido. That's unbelievable. Isso é incrível. That's incredible. Isso é incrível. Jesus says, Jesus you disse: don't need to worry about your past. você não precisa se preocupar com o seu passado. I got it. Eu tomo conta disso. You think, well, God can't bring my dream now. Deus, será que agora você pode restituir o meu sonho? Look what I did. Olha o que eu fiz. Or look what I didn't do. Olha o que eu deixei de fazer. Or I'm too old now. Eu sou velho demais agora. I just can't imagine what God's thinking when He hears us think that. Eu não consigo imaginar o que é que passa na cabeça de Deus quando nós pensamos dessa forma. Because I think that sometimes. Porque eu penso assim algumas And when vezes. I'm on my face before God, Quando eu estou de joelhos diante de Deus, He says, Mike, aí Ele diz: Mike, lift your eyes. levanta os seus olhos. Look at me. Olha para mim. Do you think I made a mistake? Você acha que eu cometi um erro? Do you think I can't take your mistake and turn it into good? Você não acha que eu não posso pegar o seu erro e transformar em algo bom? Lift your eyes. Levanta os seus It's olhos. me. Sou eu. I got this. Eu tomo conta disso. And beyond that, E além disso, there's a harvest existe uma of colheita others that need this. de outros que precisam disso. Lift your eyes. Levanta os seus olhos. The harvest is now. A colheita é agora. If you just go, Se você for, if you live this out, se você viver isso, I got it for you. eu vou tomar I got conta it de for your você family, e para a sua your família friends, e dos seus your amigos, neighbors, dos seus vizinhos, your classmates. dos seus companheiros de I got classe. this. E que tal isso? Go. Vai! People say, well, God's not at work in different parts of the world. Algumas pessoas dizem: Deus não está trabalhando em outras partes do mundo. I've been in almost every country. Eu já visitei quase todos os países do mundo. So I had someone tell me a couple months ago, Alguns meses atrás alguém me disse: there's many places where God is not working. existem muitos lugares onde Deus não está trabalhando. I said, well, maybe, Eu disse: talvez, but name one place. mas fale um lugar, por exemplo. He said Mecca, Ele disse: Meca, the center of Islam in Saudi Arabia. o centro do mundo islâmico na Arábia Saudita. There's not one church. Ele me disse: não existe uma igreja sequer. And I said, you know what? Eu falei: sabe o que? You're right. Você tem razão. There's not one church. Não existe uma igreja lá. There's more than 100 that I know about. Existe pelo menos mais de 100 igrejas lá, das quais eu tenho conhecimento. That's just what I know about. E isto é só do que eu tenho conhecimento. We think, well, God can't work in this situation. Então, às vezes a gente imagina: Deus não pode trabalhar nessa situação. It's dead. Está morto, It's over. acabado. Forget it. Esqueça. Like the sisters of Lazarus. Como as irmãs de Lázaro. He's dead. Ele morreu. Jesus, why didn't you come earlier? Jesus, por que você não veio mais cedo? He's dead. Ele morreu. I want you to understand. Mas eu quero que você entenda: Death is not the same thing for God. morte não é a mesma coisa para Deus. What we think is dead Quando nós falamos e pensamos em morto, is an opportunity é uma oportunidade to bring greater glory para trazer uma glória maior to Himself. para Ele. That's hard for us. Isso é difícil para a gente, But it also refines us. mas também isso nos ajuda a nos refinar. So I want to share 3 things with you Então quero compartilhar 3 coisas com você on how you can experience what God wants for you sobre como você pode experimentar aquilo que Deus tem para você and how to help others. e como você pode ajudar outros da mesma First, forma. Primeiro, I want you to learn eu quero que você aprenda and practice this e pratique isso.
Abide in His presence. Permaneça na sua I presença. want you to get ready. Eu quero que você se prepare. Jay's going to read John 15, 4 to 5. Eu vou ler João capítulo 15, versos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. I've had seasons in my life Eu tenho estações na minha vida where I could do nothing. onde eu não preciso fazer nada. I was active, Eu era ativo, but I wasn't seeing anything. mas eu não via nada acontecer. No fruit. Eu não via frutos. You know how frustrating that is? Você sabe quão frustrante isso é? So I would read this passage E aí eu li essa passagem and think, that's me. e eu pensava, isso sou eu. What's wrong? O que é que está errado comigo? And God would remind me, E aí Deus me lembrava, what am I telling you to do? o que é que eu estou dizendo para você fazer? Abide. Permaneça. But I thought, I am. E eu pensava, mas eu estou permanecendo. And the word that came back to me, E aí a palavra voltava para mim, abide. permaneça. Abide. Permaneça. I had to start learning from my Asian friends. E eu tive que aprender com os meus amigos asiáticos. Abiding isn't waiting. Permanecer não é o mesmo que esperar. Abiding is drawing closer to your Savior and Lord. Permanecer significa estar cada vez mais próximo do seu Senhor e Salvador. And there's an expectation E existe uma as you draw expectativa closer. à medida que você se aproxima dele. That this wonderful Savior E esse é o Salvador maravilhoso just wants to be with you que quer estar com and você you with Him e você com ele and just fall in love with Him. e se apaixonar por more ele mais and more. e mais. And that's something that's active. E esse é algo que nós chamamos de ativo. And then they taught me one more thing. E isso me ensinou algo mais. Os meus amigos They asiáticos, asked me, my Asian friends asked me, eles me perguntaram, as a spiritual discipline, como disciplina espiritual, in prayer, oração, in the Word, na palavra, in your giving, na sua contribuição, are you fasting? será que você jejua? Now, my definition of fasting until I went to Asia A minha definição de jejum até eu ir para a Ásia was to skip breakfast. era deixar de tomar o café da manhã. I didn't understand. Eu não entendi essa história de jejum. I just didn't get it. Eu não entendia mesmo. So here's what they began to teach me, and I'm just going to touch on this for a moment. E aí isso é o que eles me ensinaram. Eu vou tocar um pouquinho só nesse assunto. Pastor can teach you O pastor, way more than I can. o pastor ele pode So, ensinar muito melhor que eu. I just want you to understand this little thing. Mas eu quero que você entenda essa coisinha pequena aqui. Fasting isn't about not eating. Jejum não é necessariamente sobre deixar de comer. I did. I went 40 days, Eu já fiz isso, eu já fiquei 40 dias. numerous times. Inúmeras vezes. I didn't just do water. Eu não fazia apenas água. Sometimes I would add juice Algumas vezes eu adicionava o suco, because I knew it wasn't about the food. porque eu sabia que não era sobre a comida em si. It was about surrendering my physical things that I wanted Era sobre render as coisas físicas que me agradavam, que eu queria. I wanted the soul to tell my body E eu queria que a minha alma dissesse ao meu No. corpo não, and the spirit to tell my soul e o espírito dissesse à minha alma no. não, The spirit was getting complete control. e o espírito tinha que ter o controle completo. All my wants, Todos os meus desejos, the food, a comida, sex, sexo, whatever it o was, que quer que seja, no, não, just surrender. apenas se renda. Let the Holy Spirit draw you close. Deixe que o Espírito Santo atraia você para próximo The dele hunger goes away. e a fome vai passar. All the other lusts of the eyes and the flesh go away. Todos os outros desejos da carne e dos olhos vão passar. And as you draw closer to E à Him, medida que você se aproxima dele, two things happen. duas coisas acontecem. First, Primeiro, sadly, tristemente, we still see how broken we are. a gente ainda vai enxergar quão quebrado a gente está. And the beautiful part is, Mas a parte linda é, Jesus says, Jesus diz, I know eu sei
I love you. mas eu amo você assim mesmo. We have a saying at our church Nós temos um provérbio lá em nossa igreja, that we're only as sick que nós somos tão doentes as our hidden sin. tanto quanto os nossos pecados ocultos. In our church, Na nossa igreja, we want to abide, se nós queremos permanecer to become aware e tornar of conscientes where we're still not there yet, daquilo que ainda nós não chegamos a ser, and it's okay. e está bem, And then secondly, mas em segundo lugar, to have a safe person você precisa ter uma pessoa segura where we can confidentially com quem você pode confidencialmente share compartilhar with full authenticity com autenticidade and transparency e com transparência and His word integrity, e integridade. so that someone else can hear it. They're not there to fix you. Então essa pessoa, você precisa de alguém assim que possa ouvi-lo, mas não consertá-lo. They're there to listen Elas estão aí para ouvir and lean in with you e para estar junto de você, and walk with you, caminhar com você, not to fix you. não para consertá-lo. This is where God does a deep healing E isso é o que Deus faz aqui e concernente à cura, in the presence of God. na presença de Deus. Seeing our weaknesses, Ele vê as nossas fraquezas, knowing His love, ele conhecer o amor dele, abiding, permanecer nele. and He says, Ele diz: now I can do something. agora sim eu posso fazer algo. Turn to the second point. Vamos agora à segunda verdade. When you learn to abide, Depois que você aprende a permanecer, you don't become perfect in this, você ainda não é perfeito nisso, but there's another thing that has to begin to work, mas existe algo mais que precisamos trabalhar com isso. is to believe God Creia that He will work, que Deus fará, that He wants to work, que Ele quer fazer, that He wants to rescue, que Ele quer resgatá-lo, recover, que Ele quer recuperá-lo, set free, que Ele quer libertá-lo, deliver, que Ele quer trazer a liberdade e a cura. and those who are far from God. E aqueles que estão distantes de Deus, Ele quer trazer He salvação. wants to do this. Ele quer fazer He isso. says in John 14:12, Ele diz em João 14:12. Jesus says, I assure you, Jesus diz: digo-lhes a verdade. in case you have any question, Em caso de você ter qualquer I pergunta, assure you, eu quero deixar claro, eu asseguro a vocês, the one who believes in me aquele que crê em mim will do the works that I do. fará também as obras que eu tenho realizado. Did you hear that? Você ouviu isso? The one who believes Aquele que crê will do the work that Jesus did. vai fazer as obras que Jesus fez. Get out of here. Vamos lá. Come on. Vamos lá. Get out of here. Are you kidding me? Você tá de brincadeira Are you comigo. kidding me? Você está brincando Just comigo? like Jesus? Como The Jesus? things He did? As coisas que ele fez. What? Que? That was my attitude Essa era a minha as I atitude. began to understand this better. E aí, quando eu comecei a entender isso melhor, What? eu falei: o quê? I had to turn around and start to believe. Eu tive que começar a acreditar. It started with, well, maybe. E isso começou com talvez. God didn't work in my maybe. Mas Deus não trabalhou com o meu talvez. I had to be around people that believe Então eu tive que ficar com pessoas que criam and showed me how God works. e que me mostraram como Deus trabalha. I love the fact that you're part of this church, Eu amo o fato de que vocês são parte dessa This igreja, body. deste corpo, this family, desta família, because you believe. porque você crê. And if you don't believe all of it yet, E se você ainda não acredita em you're tudo, being taught that you can, você está sendo ensinado que você pode. and they're demonstrating how God does work. E estamos demonstrando como Deus faz To o seu help our trabalho belief. para ajudar o que não crê. So hang in there. Então aguenta firme. If you're not there yet, Se você ainda não chegou lá, just get deeper immersed with this family. aprofunde-se cada vez mais no relacionamento Draw desta closer to família. God. Fique mais próximo de Draw Deus. closer to this family. Fique mais próximo desta família. God wants to see in your life Deus quer ver na sua vida and through your life e através da sua the vida work that He did when He walked around here. as obras que Ele fez enquanto Ele andou entre nós. I don't get it. Eu não entendo, It's just how He said He's going to do it. mas é o que Ele disse que Ele faria. I was fascinated Eu estava fascinado, because what I began to see porque o que eu comecei a ver surprised me. me surpreendeu. In the Old Testament, No Antigo Testamento, when someone was a leper, quando alguém era um leproso, if you touched them, se você tocasse aquela you pessoa, became unclean. você se tornava impuro. That's the world I came from. Este é o mundo da onde eu The vim, medical world. o mundo médico, All head, cabeça apenas, no faith. nada de
All head, no faith. Só cabeça, nenhum, não, sem fé nenhuma, apenas lógica, raciocínio. Okay. Muito bem. So that's how I was thinking. Então esta é a maneira como eu pensava. I start going back into the New Testament. Eu comecei então a ir de volta para o Novo Testamento. Now something that's unclean, Aí agora eu entendo que aquilo que é impuro, Jesus doesn't shy away. Jesus ele não se afasta He steps daquilo. in. Ele chega He touches it. e ele toca naquilo. He doesn't become unclean. E ele não se torna That impuro. becomes clean. Aquilo que era impuro se torna puro. What? O quê? What? O quê? What? O quê? Through me? Através de mim? The Holy Spirit working in me? O Espírito Santo trabalhando em mim? What? O quê? Yes. Sim. The way God works A forma como Deus trabalha is meant é to surprise our intellect. para surpreender o nosso intelecto. I don't like that. Mas eu não gosto disso. I like to understand things. Eu prefiro entender as coisas. And God constantly has to teach me. E Deus constantemente tem que me ensinar. I'm so sorry Lamento muito that you have this problem. que você tem esse problema. You're just going to have to get over it Mas você vai ter que superar isso. because I'm going to continue to work Porque eu vou continuar o in trabalho ways that surprise you, em maneiras que vão in ways surpreendê-lo. that you can't De believe, forma que você não pode in things that acreditar. you can't even imagine. Em coisas que você nem I'm imagina. going to do that Eu vou fazer isso. in you Em você and through you. e através de você. Wait a minute. Espera aí. Wait a minute. Espera aí. I don't know how you feel about this. Eu não sei como você se sente sobre Some of isso. you that sit at the back, Alguns de vocês sentados atrás. maybe you're like me. Talvez você seja como eu. I came to Jesus when I was a university Eu student. conheci Jesus quando eu era um estudante universitário. All this stuff just didn't happen very fast in my life. Tudo isso não aconteceu tão rápido assim na minha vida. I had to go to other countries to see miracles. Eu tive que viajar para outros países para presenciar milagres. He started surprising me every day, E todos os dias ele estava me surpreendendo. not because of me. Não por causa de mim. I still didn't get it, Eu ainda não entendia. but I had to be around it. Mas eu tinha que ficar ao redor dessas I had to pessoas. be around people that believe, Eu tinha que estar ao redor de pessoas que criam. people who could say it, Pessoas que poderiam dizer, believe it, crer, demonstrate it. demonstrar. That's what we need. Isso é o que nós precisamos. I was glad to hear that Randy Clark is coming how soon? E eu estou contente por saber que o Randy Clark está vindo quando? Não, the end of this month. The end of this month. September. You better all get as much time as you can with him. Eu acho que é melhor vocês se prepararem para passar tanto tempo quanto seja possível com ele. He walks in it, Ele caminha nisso. right? It's a chance to increase your believing É uma chance de você aumentar a sua fé and your seeing e o que você vê and your experiencing. e as suas And he'll experiências. tell you, E ele vai falar para você. it's not because of him, Não é por causa dele. it's what God wants to do É o in que and through Deus you. quer fazer em você e através de você. Now, that's only two things. Agora, isso são apenas duas There's coisas. a third thing. E existe mais uma, a Now, terceira. I'm really sorry about this third thing. Eu lamento um pouco sobre essa terceira coisa. I want to apologize ahead of time. Eu peço desculpa antecipadamente. This might freak you out a little E bit. talvez vai deixar você um pouco meio estranho. So you ready? Mas está pronto para isso? If you don't like to be freaked out, Se você não gosta de ficar meio... it's a good time to take a phone call and go. Então, se você ficar assustado com o que eu vou dizer, você pode pegar o seu telefone e ir embora. Because there's a third thing. Porque existe ainda um terceiro passo aqui. I call it pursuing God's process. Eu chamo isso de buscar o processo de Deus. It's about a transformed life. É sobre uma vida transformada. It's not just about a miracle. Não é apenas sobre o milagre. It's not just about a dream being realized. Não é apenas sobre um sonho It's sendo one more realizado. step. Tem um passo mais. The last part of John 14:12 A última parte de João capítulo 14, versículo 12. Diz assim: aquele, Jesus disse, will do even greater works than these. Aquele que, not Jesus. Não Jesus, perdão. Jesus is saying a believer on Jesus. Jesus está dizendo que aquele que crer nele will do even greater works than these, fará coisas ainda maiores do que estas. I'm going to the Father. Ele disse, porque eu estou indo para o Pai.
I'm going to the Father. Eu estou indo para o Pai. And when I go to the Father, E quando eu for para o Pai, I'm going to send you somebody eu vou enviar alguém para você, who's exactly like me. que é exatamente como eu. He's called the Spirit. Ele é chamado Espírito. And when he comes, E quando ele vier, then you're going to be able e aí você vai ser to capaz see greater things de ver coisas maiores than Jesus. do que Jesus. Really? Verdade? Really? Verdade? Here's my question. Essa é a minha pergunta. Do you really believe the Bible? Você realmente acredita na Bíblia? Do you? Você acredita? I don't know. This one stretches me. Eu não sei, essa daqui parece que estica muito a minha mente. This one challenges everything in me. Essa aqui desafia tudo que tem em mim. Even greater works. Diz aqui coisas ainda maiores. Greater works than Jesus did. Coisas maiores do que a Jesus fez. Freaks me out. Ah, isso me deixa tremendamente assustado. But it's true. Mas é a verdade. Now, first, here's what I don't think it means. Agora, primeiro, isso é o que eu acho que não quer dizer esta parte da I Bíblia. don't think it means more spectacular miracles. Eu não quero que isso se refere a milagres mais espetaculares do que os de Jesus. I believe there's still all the miracles Jesus did and more happening today. Eu acredito que existem tantos milagres espetaculares como Jesus fez e muito mais ainda no dia de hoje. I'm not sure it means more spectacular. Mas eu não tenho certeza que isso quer dizer esses milagres maiores ou mais espetaculares. Here's where I think it happens. Isso é o que eu acho que quer dizer. I think first of all, Primeiro de tudo, he's talking about the greater spread ele está falando sobre uma expansão maior of what he taught daquilo que ele ensinou and what he did. e do que ele fez, It's now around the world. que agora vai se espalhar pelo mundo. So that's one part. Então, essa é uma parte. Here's another part. Outra parte, Now, both of these ambas as coisas, are still coupled elas ainda estão unidas to what we talked about in the second part. para o que nós falamos no segundo tópico. These are coupled to the belief Essas coisas estão unidas com a fé that God is going to do today de que Deus vai fazer hoje in you and through you em você e através de what você Jesus did. aquilo que Jesus fez. I think that results in the gospel going global. Então eu acredito que isso vai resultar num evangelho se espalhando globalmente. This compassionate care for people around the world, Essa compaixão e cuidado pelas pessoas ao redor do mundo, proclaiming and demonstrating what Jesus did. proclamando e demonstrando aquilo que Jesus fez. But there's another part to this. Mas existe ainda outra parte disso aqui. I think it has to do Eu acho que isso tem a ver with the depth of transformation com a profundidade da transformação in our lives. na nossa vida. A deeper transformation, Uma transformação mais profunda. greater work. Maiores obras. Jesus had 3.5 years with the men and women that were around him. Jesus teve 3 anos e meio com homens e mulheres que estavam ao redor dele. 3.5 years. 3 anos e meio. Now you would think in 3.5 years Agora você pensa bem, 3 anos e meio, they would get it, and now they're perfect. que agora os discípulos haviam entendido isso e eram perfeitos. As we look at these disciples that were with Jesus in Mas person, quando a gente começa a olhar para esses discípulos que estavam com Jesus pessoalmente, they hadn't quite gotten there yet. eles realmente não haviam entendido tudo completamente. One of them Um deles betrayed him. traiu Jesus. Peter Pedro denied him. negou Jesus. At one point, the disciples Em algum ponto os discípulos started fighting over estavam brigando um com o outro. who was greatest. Quem é maior do outro? I mean, if you look time and time again, Se você olhar vez após vez, those 12 and then others that were around esses 12 outros que seguiam a Jesus, weren't all the way there yet. eles não estavam totalmente lá ainda. And God's saying, E Deus diz: I know, eu sei, I love you, eu amo but você, there's more. mas ainda existe mais. Not just more miracles, Não mais milagres, yes, that, sim para isso, but there's more. mas existe mais. Here's what I've discovered. E isso é o que eu descubro aqui, A lot of people que muitas pessoas, come to me elas vêm a mim after they have had their miracle, depois de elas terem recebido o milagre, after God has done something amazing, depois de Deus ter feito algo tremendo, and then they're back.
E aí elas voltam. They're believing God in greater ways. Elas estão crendo em Deus de uma maneira fabulosa. The miracle stuck. O milagre ficou, It worked. funcionou. Healings, Curas, jobs that they got in amazing ways. os empregos que eles receberam de formas maravilhosas, relacionamentos que foram recuperados. Real. Real, tudo é real, completo. But then they come back Mas aí eles voltam. and they say, you know what? E essas pessoas dizem, sabe o quê? My life's been transformed, A minha vida foi transformada, but it's not complete. mas ainda não é completa. The transformation at salvation A transformação que acontece no ato da salvação, is complete unto salvation. There's nothing more to ever do. ela é completa para a salvação em si. Não tem nada que se pode fazer sobre isso. But being fully conformed to the image of Jesus Christ, Mas ser conformado à imagem plena de Jesus, there's a lot of work to do. a semelhança dele, existe muito trabalho para ser feito. I think God is saying, Eu acho que o que Deus está dizendo I also want to do that greater work, é que eu quero fazer também essa grande obra, deeper work esse trabalho profundo in your life. na sua vida. This is hard stuff. Isso é coisa People boa. come all the time. As pessoas se encontram e pensam nisso. We have more than 9,000 of our members Mais de 9 mil dos nossos membros at our church in something called Celebrate Recovery. na nossa igreja participam de algo que nós chamamos de Celebrando a Recuperação. Saved, Salvas, miracles, milagres, complete transformation, transformação completa, just like a new creature. como uma nova criatura. The old is past, O velho, the new has come. que era velho passou, o que é novo chegou, But now they're still working on their stuff. mas elas ainda estão trabalhando nas suas coisas. Does that make sense? Faz sentido? Sometimes what we need, Algumas vezes o que nós the precisamos, miracle that we o need, milagre que nós precisamos, is a deeper thing é algo mais profundo that has to be worked on. que precisa ser trabalhado. I was in Africa. Eu estive na África, I was out in the bush. eu estava lá na selva, I was in a church, very small church with a hut. eu estava numa igreja bem pequena que se reunia numa tenda, tipo uma oca, I was hanging out with the young boys. e eu estava com um jovenzinho lá. They only speak 5 or 6 languages. One is English. Eles falam 5, 6 idiomas só, e um deles é o inglês. And so we're talking about their life, E estávamos conversando sobre a vida their delas, love for Jesus. o amor que elas têm por Jesus. They have nothing. Elas não têm nada, No money, não têm dinheiro, only the clothes on their body. só as roupas que elas estão vestindo, Nothing. nada. They don't have that. Elas não têm isso daí. Okay, so they don't have the phone. Então elas não têm telefone. So they're talking about E elas estão conversando how much they love Jesus. sobre o quanto elas amam a Jesus. And then they ask me E aí elas me perguntam about the boys and girls their age sobre os meninos e meninas da sua idade, where I live. lá onde eu moro. Wow, I had to stop. Aí eu tenho que parar. So I told them, let me just think for a moment, E eu falei para elas, deixa eu pensar um pouquinho. because most of the kids I know Porque a maioria das crianças que eu conheço, have a lot of struggles. elas têm muitos conflitos. And in our E country, no nosso país, they call it an epidemic elas chamam isso de epidemia, among that age group, dentro daquela faixa etária. an epidemic of anxiety, Epidemia de panic ansiedade, attacks, ataque de pânico, depression, depressão, suicidal thoughts. pensamentos suicidas. So they're saying, are they poor? Então essas crianças estão aqui, somos pobres? I said, they have all the money they need. Eles perguntam, elas são pobres? Eu falo, não, eles têm todo o dinheiro que precisam. Do they go to school? E aqui eles perguntam, elas vão para a escola? They're in the best schools. E eu falo para eles, elas têm as melhores escolas. Can they go see the doctors E when eles they're sick? perguntam, e quando elas estão enfermas, elas têm como ir ao médico? Oh yeah, anytime. Eu falei, a hora que quiserem. Do they know Jesus? Elas conhecem Jesus? A lot of them do. Eu digo sim, muitos deles conhecem. They couldn't figure it out. E eles não podiam entender isso. They said, what's wrong? Ele falou, o que é que está errado? I said, I think they're more interested in other things. Eu falo, eu acho que essas crianças estão preocupadas ou mais interessadas em outras coisas. And they're always comparing themselves to other people. Elas estão sempre comparando elas com outras pessoas. That person's got the perfect life. Aquela pessoa, ela tem a vida perfeita I don't. e eu não tenho.
Because on Facebook and Instagram, Porque Facebook e Instagram, I can see eu posso ver their perfect lives. a vida das pessoas como I perfeitas. don't have that. E eu não tenho aquilo. I feel isolated. Então eu me sinto isolado. These boys, Esses meninos aqui, they said, well, eles dizem, ok, can you tell them você pode falar para elas lá that in Jesus que em Jesus you have your hope, você tem esperança, He gives you peace, Ele te dá a paz and that's where you find your joy. e é onde você vai encontrar a sua alegria. Sometimes they didn't have food. Algumas vezes as crianças aqui, elas não tinham alimento, comida. They're asking God for food. Elas estão pedindo a Deus que providencie comida. Sometimes they're hungry. E algumas vezes elas estão com fome. They don't have food for a few days. E elas não têm comida por alguns dias. But when God brings them food, Mas quando Deus traz o alimento, they're just celebrating. elas estão celebrando. In fact, here's a remarkable thing. Na verdade, aqui está uma coisa impressionante They were telling me, que elas estavam me contando. when we don't have food, Quando nós não temos comida, sometimes we're hungry. algumas vezes estamos com fome We've learned e nós aprendemos that's the time to start celebrating que essa é a hora de começar a celebrar, because Jesus is coming. porque Jesus está vindo, Jesus is coming. Jesus está voltando He's going to bring the answer. e Ele vai trazer a resposta. He's coming. Ele está vindo. We might as well celebrate now. Então vamos começar a celebrar We can agora keep our joy. Young boy, e vamos conservar nossa alegria. Estou falando de meninos. that's a deeper work. Isso é o trabalho mais That's a profundo. greater work. Essas são as grandes obras, obras maiores. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 e 2. It talks about a renewing of the mind, A Bíblia fala sobre a renovação da mente, to be transformed de ser transformado by the renewing of your mind. pela renovação da sua mente. This is a deeper work. Isso é uma obra mais profunda. It doesn't mean the other things aren't important. They're very important. Não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, são muito importantes. But in this deeper work, Mas nesta obra profunda, this renewing nessa renovação, is the work of the Holy Spirit. o Espírito Santo começa a trabalhar. It's a deeper work. É uma obra mais profunda. It's a deeper work. É uma obra mais profunda. I found, Eu descobri as I'm with family around the world, que enquanto eu estou com famílias ao redor do mundo, if they have the Word of God que se elas têm a palavra de Deus, and believe it, se elas creem and they're in prayer with God, the Heavenly Father e elas who estão loves them, conversando com o Pai Celestial que as ama, they understand the child that they are in Him, que elas entendem que elas são filhas de Deus, they understand the Holy Spirit, que elas entendem o Espírito Santo His great work. e a obra grande que Ele faz, They need community. e que elas precisam de uma comunidade, They need a group of people precisam de um grupo de pessoas that's safe, que seja um ambiente seguro, a group of people um grupo de pessoas where they can be authentic, onde elas podem ser autênticas, a group of people um grupo de pessoas that when you say something about your life, aonde quando você fala algo da sua vida, one of your deepest fears um dos seus temores mais profundos or hurts, ou suas mágoas, they won't try to fix you. elas não vão tentar consertar você, They will just come around you. elas só vão vir ao redor de você They say, we want to walk with e you. elas vão dizer, eu quero caminhar com você, We'll be here for you. nós vamos estar aqui por você. And then as you decide, E quando você decidir, not them, não ele, I want to take a step, eu quero tomar um passo, they will hold you accountable to that. e então você vai prestar contas Now disso. that's a hard word. Essa é uma palavra difícil, It prestação just de means they're going to contas. check back. Mas isso simplesmente significa que você vai voltar naquele assunto. How's that going? E como é que está indo aquilo lá? How's that going? Como é que aquilo está indo? I'm going to leave you with this last word. E eu quero terminar com esta palavra. I have a great friend who I think is our country's greatest psychologist. Eu tenho um grande amigo que eu penso que ele é um dos maiores psicólogos que nós temos no nosso país. He is because he's a strong believer Ele é porque ele é um crente firme. and he only does things out of the Bible. E tudo que ele faz é baseado na Bíblia. He told me one time. Ele me disse uma certa vez. He said, listen, Ele disse, ouça, if people are in a great group, se as pessoas estiverem num grande grupo, they don't need to come see me. elas não precisam vir conversar comigo. And I said, why is that? Eu falei, por quê? And he said, because the great commandments. Ele disse, porque os grandes mandamentos, If you will learn to love God se você aprender a amar a Deus
with your whole heart, com todo o seu coração, mind, soul, and a strength, sua mente, a sua força e a if you sua have alma. this relationship right and growing, Se você tem esse tipo de relacionamento correto e and crescente, if you're with a group of people, e se você está com um grupo de pessoas, and you've got a healthy relationship with them, e você tem um relacionamento saudável com essas pessoas, safe, ambiente seguro, confidential, confidencial, helpful, saudável, accountable, e você pode prestar contas. most of these deeper things A maioria dessas coisas profundas, are solved, elas são are resolvidas, healed solucionadas in relationship no relacionamento with each other, com uns outros through the Holy e Spirit, com o Espírito Santo, understanding the Word of God. entendendo a palavra de Deus. That's where God does a deeper healing work. E isto é onde Deus faz um trabalho de cura profunda. I said, is this your idea or is this what you see? E aí eu perguntei para esse psicólogo, isso é a sua ideia, mas ou é o que você tem observado? He said the people that have the worst psychological problems, E ele me disse, as pessoas que têm os piores problemas psicológicos, they send them to me. That's what he said. elas enviam essas pessoas para mim, é o que ele disse. And he said, I first want to get them E aí a primeira coisa que eu quero fazer com elas, connected to Jesus, conectá-las com Jesus, in a body of Christ, com o corpo de in Cristo, a safe group, com um grupo seguro, growing in this relationship, crescendo nesse growing in relacionamento this relationship, e nessa direção do relacionamento. and then they don't have to come back. E aí eles nunca têm que voltar no meu consultório. Sometimes the mental illness is so severe, Algumas vezes uma doença mental é tão severa it takes medication. que é preciso remédio. When Jesus says, O que Jesus diz, heal the sick, cure os enfermos, preach the gospel, pregue o evangelho, as boas heal the novas sick, e cure os enfermos. certainly he means Jesus quer dizer com isso, there can be certamente, miraculous healing. é que curas milagrosas vão But there's acontecer. other ways that bring healing as well. Mas existem outras formas também de se trazer a cura. My background is in medicine. Eu estudei medicina. I know how helpful that can be. Eu sei o quanto isso pode ajudar, It's not a substitute for God. mas não é um substituto para Deus. But you don't give up on the medicine. Mas você não pode desistir da And I know medicina. that God works in relationships. Agora, eu sei que Deus também trabalha nos relacionamentos. There's something about the great commandments Existe alguma coisa sobre os grandes mandamentos that are true. que são verdadeiros. A young man came to him. Um jovem veio para What's Jesus the greatest thing I need e ele to know perguntou qual é a maior coisa que eu preciso saber to have life para ter vida and life forever, e vida eterna, a full life? uma vida completa, abundante. Love God Ame a Deus with your whole heart, com mind, todo o teu soul, and coração, strength. tua mente, tua alma, tuas forças. Get that right. Acerte isso. Love your neighbor. Ame o seu As próximo yourself. como a você mesmo. Tomorrow I'm going to spend a lot of time on those two things right there. Amanhã eu vou passar a maior parte do tempo nessas duas coisas aí. If you come, you'll be surprised by what I tell you. Se você vier amanhã, você vai ficar surpreso com o que eu vou compartilhar. But when that happens, Mas quando isso acontece, there's another healing that starts to take place. existe um outro tipo de cura que começa a acontecer. Tonight, Hoje à noite, I want all that God has for you. eu quero tudo que Deus tem para você. Your pastor has brought together O seu pastor uniu, juntou, trouxe a large number of people. um grande número de pessoas. God's brought them. Deus as trouxe. This is a great place Esse é um grande lugar to experience para experimentar all three of these. todas essas três coisas. So tonight, if you don't mind, Então, hoje, se você não se importa, I want to pray for you. eu quero orar por você. But here's what I want to do. Mas isso é o que eu gostaria de fazer. I want you to think about Eu quero que você pense. what have you been calling out to Jesus for O que é que você tem pedido a Jesus in your life na sua vida for Jesus to come, para que Jesus se manifeste? like the sisters of Nazareth, Como Lazarus, as irmãs de Lázaro. when he came, Quando ele veio, he came. ele veio. What is there in your life O que é na sua vida that you've been calling out? que você precisa declarar? So I want you to think about that. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Do some of you have that? You have something in your life? Tem alguma coisa na sua vida? Something in your life? Tem alguma coisa na sua vida? Raise your hand if you have something in your life. Levante a sua mão se você tem algo na sua vida You've been asking Jesus to come. que você tem pedido a Jesus para que ele manifeste isso, Okay? né? All right? OK? I have my hand up because that's me also. A minha mão está também levantada porque esse Ok. sou eu. Put Muito your obrigado, hands pode baixar. Now listen, Agora I have a ouça. second thing. Uma segunda coisa.
Jesus blesses us Jesus nos abençoa because he just loves us. porque Ele nos ama. However, Mas he also does something incredible. Ele também fez algo incrível. He says, I want to do this for you Ele disse: eu quero fazer isso por você, if you are the only person on the planet. mesmo que você seja a única pessoa na Terra. Now, Mas agora, what you've been blessed with, aquilo com que você foi I abençoado, want you to be a blessing to others. eu quero que você agora seja uma bênção para outros. You know, I think Eu acho that if you want a greater blessing, que se você quer uma bênção maior, then be a greater blesser. vai haver uma pessoa que vai abençoá-lo mais, Because he's like, well, ou um abençoador maior. if I pour out this much Porque se eu derramar esse for tanto you, em você, you're going to give that much for others. você vai passar esse tanto para outras pessoas. If I bring you healing in this part of your life, Se eu trouxer cura para esta parte da sua vida, you're going to be out proclaiming it to everybody else you você know. vai proclamar isso que aconteceu para outras pessoas que você conhece. Jesus did this for me. Jesus fez isso por He mim. can do this for you. Ele pode fazer por você. Jesus Jesus never wastes nunca desperdiça a hurt. uma dor.